Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jader, estou aqui com meus meus 3 amigos na verdade, o Jonatas, o Jean e o Mauro. Nós somos aí 4 agrônomos, 4 profissionais do meio da agricultura que decidiu compartilhar um pouco das nossas conversas aí com o público aí que trabalha no agro, que tem esse interesse, contar um pouco das nossas histórias que a gente já fazia na forma de reuniões de WhatsApp, compartilhar, trocar ideias, né? Amigos que somos, e a gente decidiu montar esse podcast para gerar um conteúdo bacana também, que a gente entende que esse conteúdo que a gente discute aqui como amigos também pode ser útil para muita gente aí fora. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor a gente, vocês vão ver que a gente tem experiências de vida e profissionais distintas, mas a gente tem algo em comum, né? Que a gente teve ou ainda tem uma carreira internacional dentro do agro. Então a gente acha que isso vai ser o tema aqui desse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco de vocês. Mas a ideia também é compartilhar outro tipo de conteúdo, trazer de fora do Brasil o que está acontecendo lá fora na agricultura, que a gente acha interessante de compartilhar com as pessoas, com os profissionais no Brasil, trocar ideias, experiências. Então esse é o intuito de hoje, tá? Dessa série de podcasts que a gente vai começar a gravar, começando a partir de hoje. Então, só para me apresentar, meu nome é Jader, eu sou natural da cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Foi lá que eu estudei agronomia, alguns anos atrás. Desde que eu saí da faculdade, sempre trabalhei na indústria, em diversas empresas aí do setor agro. Comecei a trabalhar na área de vendas, depois na área de marketing. Saí do Brasil, iniciei minha carreira internacional no ano de 2017 e estou fora do Brasil desde então. Hoje, atualmente, eu vivo na Suíça. Trabalho numa função global, numa empresa multinacional, e tenho aí a oportunidade de visitar muitos lugares, conhecer muitas realidades da agricultura fora do Brasil, e estou muito bem aqui adaptado com a minha família. E tenho aqui comigo meus 3 amigos, né, de longa data, Jonatas, Jean e Mauro, e eu ia passar a bola para vocês se apresentarem. Então, vou começar com você, Mauro, se apresenta um pouco pro pessoal aí. Olá pessoal, prazer estar aqui também com vocês. Jader já comentou, ele está na Suíça, eu estou em São Paulo, natural de Não Me Toque, gaúcho. Fiz agronomia em Passo Fundo e como Jader eu também tive a oportunidade de ter uma parte da minha carreira na Alemanha. Sobre isso a gente vai falar hoje, mas também trabalhei em fazenda, trabalhei em diversas empresas do ramo de proteção de cultivos e me orgulho muito da minha carreira, especialmente nessa parte aí da agricultura do Brasil, onde a gente teve uma evolução tremenda. E tenho muito orgulho de ser parte desse processo brasileiro. O primeiro movimento internacional do Mauro foi ter saído do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, né, Mauro? Essa foi a sua primeira jornada fora do país aí, né? Perfeito. E você, Jean, se apresenta para o pessoal aí. Oi, pessoal, tudo bem? Também, assim, um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar com o público que vier assistir isso, as nossas experiências. Assim como o Mauro, eu tenho uma paixão muito grande pelo agro. Acho que o produtor rural, o profissional do agro, ele é um herói e me dá muito orgulho toda vez que eu estou no campo, toda vez que eu tenho oportunidade de encontrar com pessoas que se dedicam à produção e ao agro. Eu também sou de uma cidade do interior do Paraná, Andirá, que fica ali no norte do Paraná. Fiz agronomia em Bandeirantes, na época ainda era faculdade Bandeirantes. Iniciei também minha carreira na área de vendas, em empresas pequenas, depois mudei para uma empresa maior, multinacional. Tive a oportunidade de trabalhar no marketing em São Paulo e depois daí também, em 2012, tive a minha primeira oportunidade de mudar de país. Morei na Alemanha 3 anos, voltei para o Brasil, continuei minha carreira no Brasil. E em 2023 me mudei aqui para os Estados Unidos, onde eu estou hoje, com a minha família. E essa é uma pequena história aí que a gente vai poder explorar um pouco mais aí. Bacana, Jean. E você, Jonatas, conta um pouquinho da sua história para nós aí. É isso aí, Jader. Eu sou engenheiro agrônomo, meu nome é Jonatas.
Eu nasci no município de Itaqui, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Me formei em Santa Maria, na cidade de Santa Maria, Universidade Federal, no início dos anos 2000, e já trabalhei em diferentes áreas no ramo de proteção de cultivos. Comecei a minha jornada em pesquisa, logo após eu me formei em agronomia, eu fiz um mestrado também na área de agronomia, e trabalhei no início da minha carreira mais em funções de pesquisa e desenvolvimento e depois em marketing, que é onde eu estou hoje também, continuo em marketing. E trabalhei até 2019 no Brasil. E em 2019 eu mudei aqui para os Estados Unidos, onde eu resido atualmente. E já fazem aí 6 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos, mudei com a família, muito adaptado. A minha família também tem origem em agricultura, cultivando arroz no Rio Grande do Sul, então a agricultura está comigo desde o começo, então é algo que é apaixonante mesmo e vai ser muito legal a gente poder compartilhar nossas experiências e nossa jornada com vocês. E o Jonathan, para quem não sabe, já deve ter visto ali no cenário de fundo do estúdio dele, é um exímio músico, multi-instrumentista, faz show ao vivo, fazia muito show ao vivo no Brasil, agora faz muito show ao vivo lá nos Estados Unidos, então o Jonatas tem um talento escondido aí que talvez mais para frente a gente comece a explorar. Talvez seja até um tema para um capítulo aí de um episódio para a gente falar das nossas... Como é que a gente desestressa, né, pessoal? Exato, sem dúvida. É bom sempre ter uma Você também, né, Jader? O Jader também é músico. Tem umas histórias para contar aí, mas um dia a gente conta. E para cantar. Pessoal, então, vamos lá. O primeiro tópico que a gente escolheu aqui para esse episódio... O tópico para o primeiro episódio foi carreira internacional, de uma maneira mais ampla, assim, né? E aí tem muita coisa para a gente conversar, desde da preparação, adaptação, enfim, o sucesso, o insucesso. A gente tem experiências bacanas aqui para compartilhar. E eu queria abrir com uma pergunta, talvez para você, Mauro, para a gente começar a rodada, que é... Partindo do princípio que eu tomei a decisão de ter uma carreira internacional, então estou lá, por alguma razão eu decidi que quero ter uma carreira internacional porque eu acho que vai agregar para mim, para minha família, enfim, de maneira geral para minha vida. O que é a primeira coisa, Mauro, que a pessoa tem que pôr na cabeça ou começar a pensar antes de tomar esse passo ou passo preparatório? O que vem na sua cabeça como a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, Maurão? Bom, acho que... Para mim, o primeiro ponto aí muitas pessoas planejam muito sua carreira, realmente se preparam e para mim foi por surpresa, não foi algo super planejado. Eu me lembro como se fosse hoje a Flávia Salmeron, que era a colega lá de RH, chegar na minha mesa e dizer: temos uma oportunidade para trabalhar em Colônia, na Alemanha. Muito bom. E acho que desse momento em diante, talvez o grande aprendizado é entender a cultura do país onde você vai. Eu imagino que nós brasileiros temos um jeito de ser expansivo, cheio de regras, mas a gente segue as que nos convêm muito mais, né? Acho que na minha experiência, por exemplo, de mudar para a Alemanha, acho que o grande ponto é entender o respeito, como eu consigo me adaptar à cultura para que isso não se torne aquela reclamação do dia a dia. Tô aqui, as pessoas fazem diferente, não é assim, no Brasil é diferente. Eu acho que talvez essa é o grande início. E eu vou dizer assim que eu falhei em algumas. Também, talvez a história mais legal que eu tenha para contar foi: eu mudei em dezembro, janeiro ou fevereiro, 10 da noite, bate na porta, o que não é uma coisa comum na Alemanha, 2 policiais. E aí, assim, com o meu alemão macarrônico, Guten Abend, etc., e as policiais me olharam assim e disseram: motorista desse carro mora aqui? Sim. Puxa, a Alemanha tem uma lei que é assim: você não pode tocar um carro, você não pode encostar no outro carro. Se isso acontecer, espera o motorista chegar,
comunica a polícia, etc, etc. E se você não fizer isso e for embora, e não tem nada a ver com danificar o carro, você tem até um nome em alemão que você é um motorista fugitivo. E, para resumir, isso deu um processo de uns 7 meses, essa história. E os vizinhos ajudaram e tal. Então, assim, é uma questão muito simples, mas para mim foi chocante isso, né? E você pode ver, se anda na Alemanha, os carros são 100% conservados. Se atravessar para onde a gente vai, um italiano aqui mexendo a mão, para a Itália, você pode empurrar, você pode fazer o que você quiser, o carro está batido e tal. Mas isso é um pequeno detalhe que, putz, atrapalhou um pouco minha vida, sabe? Então, acho que, sei lá, tem tanta coisa para a gente aprender, mas são pequenos detalhes que podem... Talvez o segundo, e é um meme aí internacional, é como o alemão é muito organizado para coleta de lixo, de como você tem um guia muito complexo do que colocar no lixo seco, no azul, no verde, no vermelho, no amarelo. Então, sei lá, hoje com inteligência artificial talvez esteja um pouquinho mais fácil, mas entender isso, ter talvez um buddy, um amigo que treine você, tua família, como se portar no trânsito, faixa de pedestre é realmente para parar, essas coisas básicas, assim, eu acho que vale a pena. Então, cultura do país ao menos para aliviar a tua vida e para ser bem recebido, é fundamental. E essa foi talvez minha melhor experiência, uma das histórias que eu tenho para contar aí. Legal, Mauro, e esse é um ponto interessantíssimo. E quando você saiu do Rio Grande e foi pro Mato Grosso, né? A sua primeira expatriação foi tranquilo porque lá tinha CTG e tal, né? Muito mais. E Jean, um outro ponto que a gente tem que pensar, que me vem à cabeça aqui, é a questão do vínculo empregatício, né? Como é que você vai para lá? Como é que você sai do Brasil? Como é que você vai ser empregado nesse país? Partindo do princípio que você já está indo empregado, né? Porque, vamos lá, tem outra situação também que você vai para procurar um emprego, alguma colocação, etc. Mas, no nosso caso aqui, acho que todos nós aqui tivemos ou temos uma experiência como expatriado, né? Que é um tipo de contrato que você faz com a sua empresa que ela te coloca lá fora, com ticket de saída, com ticket de retorno, você já tem um período determinado que você vai ficar naquele país e voltar, né? Esse é um tipo. E eu acho, né, Jean, o tipo mais comum que a gente vê hoje é a pessoa ter o que a gente chama de contrato local, né, no país que ele vai. Então, ela se desliga do CNPJ brasileiro, vamos dizer assim, e é contratado pelo CNPJ do país que ela vai. Então, ela é tratada como se fosse um funcionário local, mas não é bem assim, né, Jean? A gente sabe que, por exemplo, dependendo do tipo de passaporte e visto que você tem, você é um funcionário local, mas você não é um cidadão daquele país, né, gente? Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Sem dúvida, Jader. E essa questão de visto de trabalho, dependendo do país, pode ter uma implicação muito forte, inclusive na família, né? Porque quando você tem ali por trás de você, como você disse, é um expatriado, tem um ticket de entrada, um ticket de saída, já está tudo mais ou menos planejado. O tempo que você vai ficar lá, você vai voltar, então não tem muito que se preocupar, vamos dizer assim. Claro que tem a questão de adaptação da família, mas esse é um outro tópico. Agora, se você vem para um país como os Estados Unidos, podem ter diversos vistos de trabalho, vistos que te deixam trabalhar aqui, mas você não é considerado um cidadão, você não é considerado como permanente nos Estados Unidos, né? E esses vistos, dependendo do tipo de visto e da família que você tem, se você tem criança ou se você já tem adultos próximo a 21 anos, por exemplo, eles têm outras implicações, né? Que o visto americano, dependendo do tipo de visto, pode ser que se você tenha um contratempo de perder o seu emprego, por exemplo, você tem poucos meses para voltar para o Brasil. Você não pode permanecer nos Estados Unidos, né? Então, essa questão do visto vale a pena para qualquer pessoa que pense em sair do Brasil para tentar uma carreira internacional, entender como é que será
esse impacto de visto, que tipo de visto tem, como é que isso se aplica na família, na esposa, nos filhos, se tiver companheiro, companheira, o que acontece se você perde o emprego, quanto tempo você tem para arrumar um novo emprego, quão fácil ou difícil é isso para arrumar um novo emprego. E a gente tem, né, assim, conhece pessoas que acabam passando por situações que vivem essa questão do visto, que de repente precisam remodelar, repensar toda a vida por uma questão da empresa, de trabalho. Então, vale muito a pena, sim, dedicar um tempo a entender, além da cultura, como o Mauro falou, que é fundamental, a questão de qual a relação de trabalho que vai ter dentro desse país. E só para complementar o que o Jean comentou com relação aos Estados Unidos, quando você tem um visto de trabalho, a empresa que fez a transferência ou que contratou você, ela funciona como patrocinador do seu visto. Então, se você tem um contrato desligado ou porque você saiu da empresa ou a empresa desligou o funcionário, tem um prazo muito curto que você ainda pode ficar trabalhando no país, nos Estados Unidos, mas você precisa achar uma empresa, se recolocar numa empresa que vai estar disposta a se tornar patrocinadora do seu visto. Então, isso como o Jean falou, é muito complicado, é um período de tempo muito curto e muitas empresas acabam vendo isso como um problema, né? Algo oneroso, porque é uma complexidade também. E você mencionou aí, né, Jonatas, porque, vamos lá, a gente parte do princípio que você está buscando uma carreira internacional e a gente torce para que toda carreira tenha sucesso, mas pode acontecer dela precisar ser interrompida profissionalmente ou pessoalmente, né? Profissionalmente, e aí entram as situações. Às vezes você e a sua família está tão adaptada naquele país, mas você, por alguma razão, não tem mais o vínculo empregatício, aí você também tem que abortar um plano familiar, ou, né, você vai causar ali um dilema familiar porque você não tem mais esse vínculo empregatício. Ou o contrário, a gente também já viu situações que a expatriação, a carreira internacional está indo muito bem, obrigado. O profissional que vai empregado está indo muito bem, obrigado. Mas às vezes, né, Jonatas, a família, o entorno não se adapta. Isso é um ponto de atenção também que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai, e todos nós aqui já foram, a gente fica consumido pelo trabalho o dia inteiro. A gente vai para o escritório, a gente viaja, a gente, dependendo da função que a gente tá, viaja até o mundo inteiro. E o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos estão em casa, num país diferente, longe da família, longe dos amigos. Então esse eu acho que é um ponto de atenção também, né, Jonatas? Assim, o quanto que a gente tem que pensar no núcleo familiar como um todo, não apenas na função, na sua carreira em si, para o sucesso da carreira, né, Jonatas? Sem dúvida, Jader. Acho que isso é fundamental. E é algo que tem que ser discutido e analisado antes dessa mudança, né? Porque essa mudança, como a gente falou, ela pode vir por interesse do profissional, já buscando essa mudança, ou pode ser simplesmente, como o Mauro comentou, uma oportunidade que surge que a pessoa não estava planejando. Então, eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas antes dessa mudança. A questão do idioma é muito importante, é básico, né? Você mudar para um outro país, você tem que ter o conhecimento do idioma, pelo menos o básico. Não é que é necessário ter, mas vai facilitar muito a questão da adaptação se você já tem o idioma, você já fala o idioma daquele local. E outra coisa que é importante para a gente analisar, cada indivíduo é diferente e a gente tem a nossa proximidade maior ou menor com a nossa família. Quando eu falo família, eu considero a família imediata, que no meu caso é eu, minha esposa e meus filhos, mas também tem avós e nossas mães e pais. Tem que determinar muito a questão da proximidade, se a gente conseguiria se adaptar à questão da distância. Claro que quando você mora em outro país, você pode voltar para o Brasil e visitar a família, mas a gente vê casos de pessoas que são muito próximas a famílias, muito quase que dependentes da proximidade, que vão ter mais dificuldade de se adaptar no exterior. No nosso caso, a gente é próximo da nossa família, mas a gente considera a nossa família imediata super importante. Então, a gente vê que independente de onde a gente estiver, a gente vai estar com a nossa família. Outra coisa, isso é pensando no antes, né? Será que eu vou me adaptar? Será que eu me encaixo? A outra coisa que é importante a gente mencionar, Jader e pessoal, é a questão de quando você muda para um país,
é a questão do seu círculo de amizades, né? Dependendo do país, isso vai ser mais fácil ou mais difícil. O Mauro falou no caso da Alemanha, que o pessoal tem a personalidade também um pouco menos quente do que a gente no Brasil ou na América Latina, mas você tem que tentar, na minha opinião, fazer amizades de pessoas locais, né? Porque a gente vê muito caso de famílias e pessoas que mudam para um outro país e acabam só tendo contato com brasileiros naquele país. Então isso, ao meu ver, dificulta um pouco a integração. Então buscar também adaptação, conhecer pessoas locais, eu acho que isso é bastante importante na adaptação. E como você justamente falou, já era a questão do profissional que mudou pelo trabalho, está muito... fica muito tempo no trabalho ou muito tempo viajando, pensar naquela rede de apoio, né, da família, como que a gente vai estar adaptado. Então, acho que para mim, esses são alguns dos pontos super importantes que tem que ser analisados antes dessa mudança e depois que a gente já está no destino, né, no local, como que a gente pode se integrar mais à sociedade por buscar amizades, não só de brasileiros, mas também tentar se integrar um pouco na sociedade. E eu queria me aprofundar um pouquinho nesse tópico, que acho que para mim, talvez se não o fundamental, mas um dos mais fundamentais, que é a questão da adaptação familiar. E dependendo do lugar que você vai, eu vou dar um exemplo, né? Aqui na Suíça, ou mesmo na Alemanha, que eu também morei lá por 5 anos, assim, essa questão da assistência, por exemplo, eu tenho 3 filhos, minha esposa... E quando você está no Brasil, você tem quem é a sua rede de apoio? A sua rede de apoio normalmente é a sua avó, o avô, o seu pai, a sua mãe que está ali por perto, ou numa cidade próxima que pode dar uma acudida, seus irmãos e tal. Aqui você está longe. Então, uma viagem, sei lá, no melhor cenário, 16 horas de porta a porta, alguém chegar aqui numa emergência, né? E tem uma outra coisa aqui que nós não temos, que é o Brasil, que é a facilidade de você arrumar ou contratar, por exemplo, uma funcionária para sua casa, um funcionário para sua casa, que muitas vezes no Brasil a gente sabe que você contratar lá o que a gente chama da nossa secretária ou até mesmo uma babá para te ajudar com os 3 filhos, aqui financeiramente não é viável você fazer isso. Então, mesmo que quando você sai com um bom cargo, com um bom salário, é muito caro. Então, a gente acaba tendo que fazer as coisas dentro de casa que nós não fazíamos antes, né? Que é, por exemplo, limpar a casa. Não é que a gente não fazia, mas a gente pode contar com uma determinada ajuda no Brasil e aqui essa ajuda, se você quiser contar com ela, ela custa muito caro, né? Então, são coisas para a gente pensar, porque a gente tem um determinado estilo de vida no Brasil que não necessariamente esse estilo de vida vai ser o mesmo para fora do Brasil, independente às vezes até do salário que você ganha, da posição que você ganha, porque é uma coisa cultural, né? Aqui na Europa, de maneira geral, existe a cultura de você cuidar da sua casa, de você cuidar das suas crianças, de você fazer as coisas, né? Então, para quem não está muito acostumado com isso, pode sofrer. E é o que você falou, Jonatas, né? A gente fica em viagem, estamos lá numa roça de soja na África do Sul. Cara, a gente como profissional, a gente está realizado aquele momento, né, de poder viver aquilo, mas ao mesmo tempo a sua esposa está lá em casa sem falar a língua, sem nenhum amigo e esperando você para chegar em casa para desabafar, e você chega animado em casa para contar da sua viagem, a sua esposa não vê a hora de, né, ou seus filhos, de te ver para desabafar porque está triste, que quer voltar para casa. Então, muitas vezes você tem esses sentimentos contraditórios, né? Isso é uma... Você tocou num aspecto muito importante, Jader, que é o financeiro, né? Claro que não é o único, mas o financeiro é importante. E aí é outra coisa que vale a pena uma pesquisada antes de você mudar, porque considerando o local onde você está, o Brasil, dependendo da região, pode ter um custo de vida muito alto, e assim como é qualquer outro país. Então, fazer uma pesquisa, eu posso mencionar um exemplo de um colega
que recebeu uma proposta para mudar do Brasil aqui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é sabidamente um país que tem um custo de vida muito alto, em vários aspectos, né? Daria para fazer um episódio só para cada componente do custo de vida, qual é a diferença aqui dos Estados Unidos para o Brasil, mas em geral o custo é mais alto. Saúde, dá para dizer que é a maior diferença, o custo muito alto de saúde aqui. E um exemplo de um colega que simplesmente recebeu uma proposta que a empresa no Brasil calculou o salário que ele tinha em reais, transformou para dólar, ele aceitou a proposta sem fazer a pesquisa, mudou para cá, para os Estados Unidos, em 6 meses ele decidiu voltar porque não tinha como viver. Na região que ele estava vivendo, o custo de vida era muito alto. Então esse é outro aspecto também que tem que ser considerado. O custo de vida é extremamente diferente. Tem situações, por exemplo, eu morei em São Paulo antes de mudar para os Estados Unidos. Então teve um dos aspectos que a educação das crianças foi até uma economia. Porque no Brasil era uma escola particular que tinha um custo extremamente alto, e aqui para essa região que a gente se mudou, outro ponto que pode ser pesquisado, as escolas públicas são muito boas. Então, através do imposto que você paga, você tem direito à escola sem custo, você tem direito a transporte para os filhos. Então, são esses aspectos que tem que ser levado em consideração também. E se eu puder contribuir aí, acho que essa história de família tem um lado muito positivo também, além desse desafio que a gente tem de talvez ficar mais longe e tal, mas ao menos no meu caso, eu tenho 3 irmãs, né? Acho que eu tive muitas viagens com elas, foi o período mais legal no sentido de visitarem, de você tirar férias em lugares que você nunca teria planejado ir. Então, acho que tem um aspecto muito positivo, né? A minha casa lá era meio que um hub de muito brasileiro que ia para lá e tal, e a gente servia de uma conexão dos amigos. Muitas pessoas chegavam, ficavam um tempo lá, depois viajavam, deixavam mala e tal. Então, acho que é interessante. E nesse ponto de crianças, principalmente, a gente tem um sentido muito protetor de crianças no Brasil, né? E esses países mais frios de temperatura mesmo, a criança ela aprende a ser um pouco muito mais independente. Ir sozinha para a escola, a pé. Tem lugares que, inclusive, é meio que proibido você levar a criança na escola de carro. Essa independência, acho que esse é um dos grandes benefícios pós-adaptação aí, que é super crítica, e você tem um outro perfil e limpeza que o Jader falou. Cara, a gente limpa a casa todo dia, essas coisas que são, no final, desnecessárias, né? Então, acho que essa capacidade de ouvir, entender e talvez mudar alguns conceitos, para mim, foi talvez um maior valor no final da história que a gente traz de uma expatriação. Estamos falando de um aprendizado cultural, né, Mauro? Que não tem valor esse aprendizado, né? É o idioma, por exemplo, que uma criança vai aprender, essa diferença entre você conviver com uma cultura que tem não só liberdade, mas ela incentiva a independência, que é o caso aqui dos Estados Unidos, né, Jonas? As crianças são incentivadas a serem independentes. Então, os adolescentes, jovens ainda, né, 14, 15 anos, eles já estão trabalhando, eles já estão se virando, eles estão ganhando o dinheiro deles, eles trabalham de garçom, eles trabalham de atendente. É uma coisa que você não vê no Brasil muito comum, né, dependendo da classe, dependendo da faixa etária, da cidade que se vive. Então, esse incentivo a ser independente e viver a sua vida, e aí vem aquela coisa de você arcar com as suas próprias responsabilidades, é uma coisa que ajuda a amadurecer, ajuda as pessoas a terem um senso de responsabilidade maior e terem uma maturidade em encarar a vida e os fatos, né? Acho que isso é um aprendizado cultural que, dependendo do país que você tiver, vai ser de um jeito, dependendo do país vai ser de outro. Pode ser melhor uma cultura, pode ser pior outra cultura, né? Fazendo algumas comparações com a cultura que é a nossa, que é o Brasil. Mas esse é um ganho muito importante do ponto de vista de soft skills que vão te ajudar depois em se adaptar, inclusive na cultura da empresa, né?
Tá aí, Jean. Dicas valiosas, né? Experiências valiosas. E você já deixou uma bela de um gancho aqui para a gente falar de um quarto elemento, né? A gente tocou aqui em 3 por enquanto, mas que é a questão da adaptação cultural na companhia, na empresa, né? Porque, vamos lá, nós como agrônomos que somos, e o agrônomo que vem do Brasil, que é formado no Brasil, que trabalhou no Brasil, nesse mundo agro, fora do Brasil, ele é muito respeitado, ele é muito bem visto. Então a gente já sai com uma credencial muito grande, que nós somos agrônomos do Brasil. E isso, para qualquer país que a gente vai, acho que vocês vão concordar comigo, as pessoas olham para nós com um olhar diferente, com um enorme respeito, porque a agricultura do Brasil ela é muito respeitada lá fora, né? Não só pelo tamanho, mas pela forma de produzir. A gente produz em ambiente tropical, né? E não é fácil você controlar tudo que você tem que controlar, as variáveis que um agricultor tem que fazer no Brasil e produzir do jeito que produz, com tecnologia, né? com qualidade. Então, o profissional que está nesse meio do Brasil, da agricultura no Brasil, ele sai já com essa credencial de muito respeito. Só que tem um fator que vamos considerar aqui um ambiente corporativo, que é o que a gente está falando aqui. A gente sai, às vezes, do CNPJ brasileiro e vai para o CNPJ de fora achando que é a mesma firma, né? Colocando aqui no jargão popular, que a firma tem uma cultura só e é a mesma coisa, e não é bem assim, né, pessoal? Então, vou dar um exemplo aqui meu. Quando eu fui para a Alemanha em 2017, saí do CNPJ brasileiro, fui para o CNPJ lá e falei, firma alemã, né? Mais ou menos a gente sabe como é que funciona, a gente já conversava com os caras antes e tal. E eu me lembro, assim, que a primeira experiência que eu tive, que eu me deparei com essa diferença, foi no estilo de comunicação, né? Nós, como brasileiros, a gente tem um estilo muito peculiar, né? Então eu preciso falar que esse microfone aqui é preto, né? Eu lembro de chamar uma reunião com 7 pessoas do departamento, coloquei todo mundo numa sala por 1 hora para debater que esse microfone era preto, né? E a gente, né, brasileiro que somos, a gente já começa a falar do futebol antes, para dar aquela quebrada de gelo e o tempo lá fora e tal, lá. E falei, então, pessoal, trouxe vocês aqui para a gente discutir, que eu tenho um ponto de vista, mas pode ser que eu esteja, né, enganado. Eu quero trazer aqui para vocês, para a gente debater e compartilhar, para ouvir a opinião de vocês aqui, que, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas na minha opinião esse microfone é mais ou menos preto. Eu não tenho certeza, por isso que eu estou aqui para trazer para vocês, né, o que vocês pensam a respeito, tá? E o pessoal começou a cruzar o braço, começou a olhar para cima, e eu ali, engajado no meu discurso, achando que eu estava, né? Aí eu abri, né? Falei, o que vocês acham? Aí todo mundo olhou e falou, o microfone é preto, você tem razão. E aí ficou aquele silêncio, né? Eu falei, pessoal, queria agradecer por todos, vou mandar as minutas aí depois pra gente ter todo mundo, tal, obrigado, tal. A reunião era pra ter durado 1 hora, durou só 40 minutos. Eu falei, ganhei um tempo do caramba aqui e tal. E a minha chefa tava na sala, tava na reunião, e essa minha chefa é uma ucraniana. E esse é um outro detalhe que a gente pode abordar, que lá a gente está exposto, fora do Brasil, a gente está exposto a multiculturas, né? Ela falou, você pode ficar um pouquinho aí? Eu falei, posso. Achei já na minha cabeça, ela vai me dar aquele parabéns, porque eu consegui o objetivo, né? A primeira reunião grande, eu já consegui convencer todo mundo já que o microfone era preto e tal. Ela falou, então, é o seguinte, eu sei que você é brasileiro, você tem um estilo de comunicação próprio, mas aqui você pode falar que esse microfone é preto, porque ele é preto, é óbvio que ele é preto, tá todo mundo vendo que é preto. Então você não precisa dar a volta no mato para falar que ele é preto. Você só fala que o microfone é preto. Perguntas, sim, não, acabou. E by the way, você podia ter feito isso por um e-mail, tá bom? Poupa o nosso tempo da próxima vez e faz isso. Espero que sirva de aprendizado para você. E de novo, eu entendo que é o seu estilo, mas aqui você não precisa ter medo. Pode falar que ele é preto. Rapaz, aquilo para mim foi um negócio assim que eu falei... Caramba, eu tava achando que eu tava abafando. No Brasil, a gente faz assim, porque se você chegar já falou, pessoal, seguinte, chamei vocês aqui para falar que esse microfone é preto, os caras vão olhar para você e falar assim, ih, rapaz, quem que é esse cara aí, como é que é, meio arrogantão, né? E na Alemanha não existe isso, né? Assim, né, Mauro? Você que trabalhou lá também, Jean, vocês dois, Não, eu acho que tem uma coisa interessante que, assim, às vezes, né, eu percebo isso, e eu falo isso em casa, você pode falar não.
Você não precisa se explicar por que você não quer ir em tal lugar, aceitar o tal convite que alguém te fez, né? E o brasileiro às vezes tem dificuldade de dizer, não vou. Te convido para uma festa, para alguma coisa. Não vou, obrigado. Você não precisa explicar, o que eu vou dizer? Gente, eu não vou, eu não quero ir. E o brasileiro às vezes tem essa dificuldade de fazer uma comunicação às vezes mais diretiva, né, Jado? Mas, só, Mauro, antes de passar para você, eu tive uma história interessante também, né, no mesmo país do Jader, que depois de alguns meses trabalhando, eu recebi também um feedback do meu chefe, foi assim, Jean, eu não sei o que você está fazendo, eu não vejo seus PowerPoints. Falei, bom, então eu tenho que produzir PowerPoint. Aqui a medida do trabalho é produzir PowerPoint. Eu acho que nesse aspecto eu ia chamar esse tópico realmente, porque acredito que é a forma como as coisas, em inglês seria o decision making, né? Como eu consigo chegar nos aspectos que eu quero influenciar, que eu quero produzir. E como é o dia a dia do trabalho. Eu acho que o Jader trouxe um tópico interessante. Então, nesses dois aspectos, o dia a dia, por exemplo, na Alemanha, ou ao menos na empresa que eu trabalhei, é muito focado. Você tem o bom dia, mas o bom dia não precisa falar do resultado do Grêmio, do Corinthians, do Flamengo e tal. Bom dia, tá tudo bem. Não precisa falar da família, né? Não é algo que naturalmente acontece, como a gente fala aqui, do final de semana. Eu sei que Estados Unidos é ainda mais restritivo e tem muito foco no trabalho. Então, o almoço, ele é planejado. Eu vou almoçar com 3 pessoas e tal. E não tem essa... Tem 5 minutinhos? Tem 5 minutinhos? É o jeito de trabalhar, é o jeito mais... e talvez isso seja o que leva para algumas coisas de como eu... Normalmente você está numa central, né? Você tem mais conexão com muitas áreas. Como eu, ao mesmo tempo, eu consigo fazer minhas coisas, influenciar, né? Chamar a reunião ou não, e demonstrar isso. Eu acho que... talvez esse é um grande aprendizado que a gente vive aprendendo. Não é que eu sei fazer isso muito bem, mas como eu consigo mover o ponteiro. E imagino que eu trabalhei com americanos e franceses na Alemanha, e aí você vê cada um com seu estilo, e um americano, por exemplo, é muito mais esse straight to the point, né? Direto ao ponto. E eu vi algumas reuniões muito, muito pesadas nessas discussões, assim, e claramente era um choque de cultura. A gente é mais o amortecedor, o americano é mais direto e o alemão sabe mais dizer não, sim, e se ele tem convicções que nem sempre são as corretas, assim como qualquer um de nós, leva bastante tempo e muita forma de trabalhar para você redirecionar ou corrigir, vamos dizer assim, como a coisa... Ou influenciar, né, Mauro? E envolver todos os níveis. Eu acho que cada companhia tem seu jeitão de ser também, né? Dependendo do país que você vai querer implementar uma estratégia, trazer uma ideia, a abordagem tem que ser uma. Se você vai para outro país, é outra cultura, na mesma companhia, a sua abordagem vai ter que ser outra, completamente distinta. E com o tempo você aprende a navegar nessas diferenças culturais, né? Aqui nos Estados Unidos é visível isso. O americano, ele está no escritório para trabalhar. E a impressão que eu tive quando eu mudei para cá, às vezes eu chegava no escritório às 8 da manhã, eu era o primeiro a chegar. E às vezes 4:30 da tarde já não tinha mais ninguém. E a minha primeira leitura foi, nossa, americano não trabalha, não gosta de trabalhar, não rende. Na verdade, o tempo que o americano está no escritório, ele está trabalhando. A questão do almoço que o Mauro comentou, assim, eu posso dizer que metade das pessoas no escritório que eu trabalho, que é um escritório grande, elas pegam o almoço ou levam de casa, sentam na mesa, almoçam e continuam trabalhando. Só que aí, às 4:30 da tarde, ele vai para casa. Aqui também o horário de janta é mais cedo que no Brasil.
Então tem muito dessa questão de eu tô lá é para trabalhar. Eu lembro que em São Paulo, até antes do Covid, quando algumas empresas começaram a utilizar a cultura do home office, trabalhar de casa alguns dias, eu lembro que os dias que eu trabalhava de casa rendia muito mais, porque é muito aquela questão, você tem 5 minutinhos, vão tomar um café ou fazer uma pausa de 1 e meia para almoço. Aqui, para mim, não faz diferença o trabalho de casa ou do escritório, o rendimento vai ser o mesmo, porque o pessoal que está no escritório, culturalmente, está lá para focar no trabalho. E outro aspecto que nós, brasileiros, temos um pouco de diferença, de a gente ser mais informal, o americano, ele é muito mais formal. Então, aquela conversa de perguntar da vida da pessoa, assuntos particulares, muitas pessoas vão tomar aquilo como uma evasão de privacidade. Então, com o tempo, com essas exposições, a gente acaba aprendendo como navegar, né? Em geral, o americano é um pouco mais reservado, nós brasileiros muito mais abertos, mas com o tempo a gente vai entendendo como cada pessoa reage, como cada pessoa prefere ser tratada. Tá aí, eu acho que a gente abordou alguns aspectos, né? Tem muito mais, teria muito mais para a gente conversar, mas acho que para a gente partir para o fechamento aqui do nosso primeiro episódio, falando de carreira internacional no agro, eu acho que o brasileiro, talvez vocês concordem comigo, mas a gente está muito bem posicionado por 2 aspectos fundamentais, que o primeiro deles é o profissional, de fato, a nossa formação como agrônomo ou dentro da agricultura no Brasil, por trabalharmos num país como o Brasil, nos traz uma bagagem de entender o desafio de produção, de como o agricultor pensa, quais são as variáveis dentro de um país como o Brasil. E quando a gente traz isso para fora do Brasil, para países, por exemplo, de climas temperados e com outras condições, a gente sai com uma casca bem grossa, vamos dizer assim, porque a gente tem uma vivência muito... tem muita variável que a gente olha no Brasil. Então, esse é o fator 1. E talvez o fator 2 seja o lado cultural do brasileiro, a gente está falando aqui do americano, do alemão, do europeu. Eu acho que nós temos a beleza do brasileiro está aí, porque nós somos um país que tem uma formação multiétnica e multicultural por história, né? A gente teve aí, todos nós aqui tem algum tipo de ascendência italiana, alemã e que seja, então a gente já carrega na genética um pouquinho disso, mas eu acho que tem, observando e trabalhando com pessoas de outras nacionalidades, mas tem uma coisa do brasileiro que é única, que é essa capacidade de adaptação, de fazer a leitura da situação, de fazer essa... Por exemplo, esse caso aqui que a gente contou, que eu contei do feedback, da comunicação. Para a maioria de nós brasileiros, a gente vai saber entender isso aí, vai saber moldar, vai saber adaptar pela nossa flexibilidade natural, às vezes até demais, né? A gente escuta esse também feedback, a gente é muito flexível e não deveria ser. Mas eu acho que a gente parte de um início assim já competitivo pela formação técnica profissional de um país como o Brasil dentro da agricultura e por esse lado cultural aí. Então, eu acho que vale a pena num próximo episódio a gente falar um pouco da preparação profissional, né, do profissional dentro da agricultura para ter sucesso de maneira geral, não necessariamente numa carreira internacional, mas em qualquer caminhada que ele for ter, que tipo de traits ele precisa ter dentro dele, que tipo de curiosidade, que tipo de formação, que tipo de experiência que ele tem que buscar, né, olhando para frente tipo agora. Que tipo de cuidados ele tem que ter, né? Exatamente. Quais os cuidados nesse dia a dia? Acho que isso é um bom tópico mesmo para a gente discutir. Acho que vai trazer valor para quem está no início da carreira, para quem já está andando aí nesse mercado há algum tempo, porque essa questão de como a gente molda o nosso perfil profissional, eu acho que é fundamental para ligar com os nossos objetivos, com os nossos propósitos, com a nossa felicidade e por aí afora. Eu acho que esse é um bom tópico, realmente. E de qualquer maneira, acho que a gente tocou aí... casos mais longevos, tipo o Jader aí já está o quê? Uns 8 anos já, Jader, 2 países e tal, o Jonas está tempo, o Jean também. De qualquer maneira, uma coisa é certa, se você fica mais ou menos tempo,
é um apoio, é um tópico que você vê sempre nos currículos, né? E não é que quem sai é melhor, ou não é que é só agrônomo e tal, mas é algo significativo na vida do profissional ou das famílias que saem, né? Então, com certeza poderíamos contar aí uma série de coisas positivas, de impacto, mesmo as coisas que na hora te afetam negativamente, depois você aprende com elas, você volta melhor preparado aí, e tanto faz ser agrônomo, se é profissional de IT, economia e etc. Então, acredito que realmente, quando as pessoas me perguntam, alguns me perguntam, pô, vale a pena, não vale, como eu faço? Talvez o como depende da empresa que você está, depende da área que você está, mas sem dúvida alguma é algo que vale a pena viver, vale a pena buscar. Se você tem alguma vontade de fazer isso, vai atrás, que vale muito a pena. É algo que eu recomendo sempre para as pessoas. E tem diversos países, cada um gosta mais de um estilo. Uns são mais American Way, gostam do estilo americano. Outros são mais da paz suíça, tudo planejadinho. Outros gostam da Itália. Essa semana eu conversei com uma pessoa que morou na Itália. Poxa, se eu pudesse ter ficado lá para sempre, seria fantástico. Então, acho que isso é muito uma escolha pessoal e familiar também, né? E a experiência internacional, na pior das hipóteses, vai tornar o profissional mais versátil e mais adaptável, né? E só reforçando que se tem um setor que o Brasil exporta mão de obra de qualidade, é o agro. E acho que não só na parte corporativa, mas também na parte de pesquisa. Eu recentemente tive a oportunidade de visitar várias universidades aqui nos Estados Unidos, que tem curso de agronomia, e você vê inúmeros pesquisadores, professores, porque é o profissional, o agrônomo, o profissional do agro brasileiro é muito bem visto aqui nos Estados Unidos. Então, oportunidades existem. Legal. Tá, então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio desse nosso podcast do Agro4X. E deixa aí na caixinha de perguntas aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês concordam com o que a gente falou, se vocês têm algum ponto, alguma experiência que vocês queiram compartilhar, até mesmo tópicos, né, e sugestões para temas para os próximos capítulos. E eu espero que a gente tenha contribuído aí para o processo de pensamento de cada um de vocês aí, independente de agrônomo ou não, mas dentro do agro tem uma pretensão, tem uma ideia de ter uma carreira internacional. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para vocês aí. Então a gente fica por aqui. Obrigado, Jonatas, obrigado, Jean, obrigado, Mauro, e até a próxima.